Olá, estamos começando mais uma edição da Sabatina Gaúcha ZH, conversando com os pré-candidatos à presidência da República. Hoje nós estamos recebendo aqui, na redação integrada de Gaúcha ZH, o candidato João Amoedo, do Partido Novo. Para essa entrevista, nós temos a Rosane de Oliveira, colunista de Zero Hora e âncora do Gaúcha Atualidade, e também a Carolina Bahia, direto de Brasília. Candidato João Amoedo, muito obrigado pela presença aqui. E bem-vindo ao Rio Grande do Sul. Eu que agradeço o convite, um prazer estar aqui com vocês. O senhor tem 55 anos, engenheiro, administrador e um dos fundadores do Partido Novo. O senhor é a cara do Partido Novo. Nas pesquisas eleitorais, o senhor aparece em algumas com um ponto percentual, em outras não chega a pontuar. Essa é uma campanha curta. Como o senhor pretende, nessa campanha, fazer deslanchar a sua candidatura? Olha, eu até tenho visto alguns números de forma muito positiva, porque nas pesquisas espontâneas, onde você de fato mensura a real intenção do eleitor, eu tenho aparecido com 1%, junto com outros candidatos bastante conhecidos que estão há muito tempo na política. A grande maioria está entre 1% e 2%. E uma coisa que me chamou a atenção, eu tenho o menor nível de rejeição, o que era esperado, e também o maior nível de desconhecimento, né? E como é que a gente está trabalhando? Usando muito as mídias sociais, fazendo muitos eventos e, principalmente, mostrando que o Novo tem uma proposta diferente, uma proposta de renovação da velha política, né? Acho que é isso que o brasileiro está querendo hoje, trazer gente nova, trazer novas lideranças, mudar esse cenário político. Até tenho acompanhado essas últimas, certamente vocês também, os últimos noticiários, quer dizer, mostrando os tradicionais políticos tentando fazer coligações e acordos e uniões com partidos totalmente desalinhados, mostrando que o principal objetivo de quem está aí é permanecer no poder sem nenhuma grande coerência em relação a princípios, valores e propostas de governo. Então, tudo isso nós entendemos que levará agora um processo de, eu entendo também, de aglutinação de algumas candidaturas e abre espaço para a gente ter um crescimento. E o nosso maior desafio, no fundo, é esse, é tornar o Novo conhecido. O nível de aceitação das nossas ideias é muito elevado. Então, assim, o objetivo principal é, de fato, divulgar todo o projeto. Entre essas novidades, né, que o Novo, essas diferenças que o Novo tem de outros partidos, está a não utilização de recursos públicos, né? Os senhores não usarão os recursos do fundo eleitoral para a campanha e também não ter coligações, é chapa puro sangue mesmo. Com isso, o senhor terá pouco tempo no espaço de programa de TV, né, e terá também o dinheiro restrito. Como o senhor vai financiar a sua campanha diante dessa circunstância? Rosane, esse é um ponto realmente muito importante, porque o Novo é dos 35 partidos existentes no Brasil hoje, o único que não usa nem o fundo partidário para nossa manutenção, nem usaremos o fundo eleitoral, porque, nosso entender, não faz sentido uma economia que está com tantos problemas, onde falta dinheiro na saúde, na educação, a gente tirar dinheiro do bolso das pessoas para financiar a campanha política. Aliás, é o que foi feito no ano passado na reforma eleitoral, onde mais quase 2 bilhões de reais saíram do dinheiro público para financiar partidos. Então, a gente não vai usar isso. O que a gente tem feito? Campanhas, foi o que a gente fez em 2016 e é o que a gente pretende fazer esse ano. Campanha barata. Em 2016, nós participamos em 5 cidades, elegemos vereadores em 4, com campanhas muito baixas. Por quê? Primeiro, eu entendo que nós temos um bom produto. Todos os candidatos do Novo passam por processo seletivo, algo inédito também na política. Então, as pessoas, a gente valida se eles têm competência, se têm condição de assumir, de fato, seja no legislativo, seja no executivo, se estão alinhados com os princípios e valores do partido. Então, tudo isso faz com que haja uma melhor representatividade dos candidatos do Novo, o que faz com que a gente possa ter campanhas mais baratas. E como eu estava comentando inicialmente, quer dizer, a demanda da população por novidades. Então, eu teria aproximadamente 7, 8 segundos de tempo de televisão, mas a gente vai usar muito as mídias sociais, vai usar esse desejo de renovação que hoje nas pesquisas tem mostrado que pelo menos 80% dos brasileiros querem renovação na política. É óbvio que a classe política está fazendo de tudo para se perpetuar no poder. Isso começou lá no ano passado com a aprovação desse fundo eleitoral, está em curso com todas as coligações, os acordos estaduais e os acordos a nível federal, quer dizer, tudo isso para manter o mesmo modelo que está aí. A própria divisão do tempo de TV, o senhor não vai conseguir dizer nem meu nome é Amoedo, como o meu nome é Enéas. Eu pretendo nos 7 segundos dizer basicamente o seguinte, que se depender do Novo, será a última vez que haverá propaganda eleitoral gratuita na televisão, porque ela não é gratuita, custa aí quase R$1 bilhão que sai do nosso bolso, isso deveria ser bancado por cada um que apoia o partido, né?
Mas certamente o modelo todo foi feito assim. E a própria divisão do fundo eleitoral vai privilegiar os 4 partidos com a maior parte de recursos, que foram justamente aqueles que estão mais envolvidos nos esquemas da Lava Jato e estão sob investigação. Então é interessante como o sistema vai contra o cidadão brasileiro, né? É isso que a gente quer mudar. Foi por isso que nós montamos um novo lá em 2010, um grupo da sociedade civil que diz o seguinte: essas pessoas não nos representam, pagamos muitos impostos, essas pessoas não nos representam. Não imaginávamos que a política tivesse tão ruim, ficou explícito com a questão da Lava Jato, né? Então a gente vai contar muito com esse desejo da renovação, né? De ser autêntico, ser sincero, fazer campanhas baratas, usar mídias sociais, fazer o boca a boca, visitar muito. Ano passado fizemos 900 eventos do Novo pelo Brasil e esse ano vamos fazer muito mais. Então é nisso que a gente conta. Agora, é claro, isso vai depender muito da população participar de forma ativa, de forma mais consciente, mas eu entendo que a gente está no caminho. A população quer mudança, aprendeu que a política, você não participar, tem um custo muito elevado. Mas né? Quem está pagando a conta? Hoje, a conta das suas viagens, a conta da campanha, como ela vai ser paga? Hoje quem paga sou eu. Então, seu próprio dinheiro? Meu próprio dinheiro. Eu que tiro o dinheiro do bolso para pagar isso. Quer dizer, como eu fiz também a doação lá atrás, quando a gente montou o partido. E o meu raciocínio foi o seguinte, até já me perguntaram: João, mas você está fazendo isso em troca do quê? Em troca de nada. Quando a gente faz uma doação para uma instituição de caridade, por exemplo, eu já fiz doações lá para o GRAAC, que é um grupo de apoio ao combate ao câncer, eu não espero nada em troca. Então, no Brasil é a mesma coisa, eu estou fazendo isso para melhorar o Brasil. O que a gente quis foi, ao invés de montar uma ONG, fazer uma instituição de caridade, o nosso raciocínio continua sendo até hoje, foi o seguinte: nós temos que ir para o Estado, porque é lá que estão os recursos, é no Estado que a gente consegue atender a maior quantidade de pessoas e a gente precisa mudar essa gestão pública. Esse é o desejo do Novo, quer dizer, colocar gente competente, atuar nas áreas essenciais para melhorar o que é entregue para o cidadão. Né? Vamos a Brasília. Carolina Bahia, nossa colunista e colega de Brasília, tem uma pergunta para o senhor. Em entrevista à Gaúcha ZH, o senhor disse ser favorável à concessão do Vale Educação ou Vale Saúde. Eu lhe pergunto, se eleito presidente da República, o senhor pretende acabar com o SUS? Não pretendo acabar com o SUS, nem pretendo acabar com o sistema público de educação também, mas a gente gostaria de testar alguns outros mecanismos. Né? Só para a gente pegar, por exemplo, a educação. O Brasil hoje, nos rankings do PISA de educação, está oscilando ali entre o 58º e 66º, no ranking de 70 países. Na matemática, o Brasil é o 66º, é o pior país da América Latina, nas escolas públicas. Quando a gente vai para as escolas privadas, nós estamos no meio, mais ou menos em 35º. Então fica claro que a qualidade no ensino privado é melhor. E o que acontece aí? A nossa inspiração é muito no Bolsa Família. Como é que funciona o Bolsa Família? As pessoas recebem dinheiro e usam esse dinheiro para comprar seus alimentos ou o que estão precisando na rede privada. O governo não foi montar uma rede pública para atender a alimentação. Então, se isso funcionou bem, será que não valeria a pena testar isso, por exemplo, também na educação? Dar um vale para as pessoas poderem colocar o filho na escola privada, porque senão no Brasil hoje, infelizmente, o Estado brasileiro contribui para um aumento das desigualdades, porque a criança pobre vai para uma escola pior, quem tem condição vai para uma escola melhor e, consequentemente, você já parte, as largadas já são muito diferentes, né? Se a gente desse a oportunidade da pessoa que tem menos recursos, pudesse colocar seu filho numa escola melhor, escola privada, será que a gente não estaria aumentando a sua oportunidade? Está um pouco nessa linha. Agora, nós sabemos que isso não vai resolver todo o problema. A gente precisa melhorar a gestão pública na saúde e na educação, principalmente na educação básica. O senhor se posiciona muito claramente pela diminuição do Estado, o Estado mais eficiente. Se o senhor for eleito, qual seria a primeira estatal que o senhor privatizaria? Olha, eu acho que a gente tem que começar, hoje até foi aprovado aí, acho que tem que começar pelo que já está em andamento, que seria a Eletrobras. Os bancos eu também entendo que tem que ser privatizados. Caixa e Banco do Brasil. Caixa e Banco do Brasil. Os dois. Petrobras também. Agora, o que é importante nesse processo de privatização? O Correios também. Agora, o fundamental é nós fazermos isso de modo que o consumidor, o cidadão brasileiro, tenha mais concorrência no dia seguinte. Então, só para dar um exemplo, não faz o menor sentido a gente pegar o Banco do Brasil e a Caixa e fazer a venda dessas instituições para os grandes bancos que já estão aí no Brasil. O mercado financeiro já é extremamente concentrado. Ao fazer isso, a gente estaria concentrando ainda mais o sistema. É o contrário, a gente quer aumentar a concorrência. Mesmo a questão da Petrobras.
Petrobras, no nosso entendimento, deve ter a gestão privada, mas a gente tem que acabar com o monopólio do refino, porque tem que ter concorrência. E é o que falta no Brasil hoje. E as estatais, na verdade, viraram cabide de emprego. Eu estava lendo uma notícia hoje aqui da EBC, que cuida da comunicação, tem 2.600 funcionários, nos últimos 6 meses recebeu 2.800 atestados médicos, das pessoas sendo que mais de um atestado médico por funcionário. Então, a gestão pública está muito ruim, porque ela foi toda aparelhada por indicações políticas. E aí você cria um ambiente propício à corrupção, cria ineficiência, prejuízos eventuais e no final quem paga a conta é o cidadão brasileiro. Estrategicamente para o governo não seria importante ter um banco como a Caixa Econômica de crédito e trabalhar com dinheiro assim para habitação, para financiamento? Eu entendo que não, porque na verdade nós temos setores, por exemplo... Ele é um modulador do mercado também, né? Não funciona, na verdade, porque o que funciona para modular o mercado é a própria concorrência. Quer dizer, a gente vai nas economias mais desenvolvidas, não tem um banco, os Estados Unidos não tem um banco público para regular o mercado, ele tem uma série de instituições financeiras. Por exemplo, o setor de alimentação, agronegócio, é um dos melhores segmentos que a gente vai no Brasil, super competitivo, e a gente não tem uma empresa pública de alimentos, a gente não tem um supermercado, quer dizer... Durante muito tempo foi nos vendida essa imagem de que as empresas estatais são estratégicas. E eu entendi e aprendi agora que elas são estratégicas única e exclusivamente para os políticos. O que a gente precisa ter é a concorrência. Nós, durante o governo Dilma, ela fez a experiência de baixar a taxa de juros por decreto e, na verdade, os juros depois já acabaram subindo muito mais. Você acaba destruindo a concorrência, você impede os menores de crescerem, você dá instabilidade a novos entrantes no mercado. Então, tudo que a gente precisa para melhorar a vida do consumidor é concorrência. E o Estado, através das suas regras, ele distorce o mercado todo. Eu gostaria que o senhor aprofundasse mais a sua proposta para a educação. E lhe pergunto se o senhor considera razoável que o Brasil invista tudo o que investe no ensino superior hoje, e sendo que nas universidades públicas, em geral, quem entra é exatamente quem conseguiu lá no ensino básico, no fundamental e no médio, receber uma educação de qualidade na escola privada, e a pessoa que mais precisa não pode. Então, nós estamos, como cidadãos, pagando a educação superior de quem tem dinheiro para pagar. Esse ponto eu concordo 100%. Esse é mais um exemplo onde o Estado brasileiro está contribuindo para a concentração de renda. Hoje o orçamento vai mais ou menos 75 bilhões de reais vão para o ensino superior e 54 bilhões para o ensino básico e fundamental, quer dizer, quando deveria ser o contrário. E o principal, isso está provado em vários estudos, o melhor investimento na educação é na primeira infância. Cada R$1 de investimento na primeira infância dá R$7 de retorno. E o Estado brasileiro está fazendo justamente o contrário. É o pobre pagando a faculdade do mais rico, né? Então, na nossa avaliação, o que a gente tem que fazer? Direcionar os recursos para o ensino básico, especialmente na primeira infância, onde justamente a capacidade cognitiva das crianças está sendo formada. E a gente aí tem que investir em creche, investir em educação aí, e eu diria que 2 aspectos são fundamentais para isso, quer dizer, melhorar a qualificação do professor e tornar a carreira de professor mais atrativa. A gente precisa atrair mais talentos para a educação, para a pedagogia e melhorar um pouco o currículo da pedagogia. Por que eu falo melhorar o currículo? Porque isso é interessante também. No Brasil, mais ou menos 2/3 do currículo da pedagogia está ligado a questões teóricas de educação e 1/3 apenas a metodologia de ensino. Quando a gente pega o exemplo de Singapura, que é a primeira colocada no ranking da PISA, 90% do currículo do professor está ligado à metodologia de ensino, o que ensinar, como ensinar, e apenas 10% a parte teórica. Então, essas mudanças a gente tem que fazer com investimento, melhorando a gestão, investimento na primeira infância, investimento na educação básica e melhoria da qualificação do professor. Mas na prática, como é que se daria essa virada de chave? Porque o que nós temos hoje? Nós temos uma estrutura de todo o ensino superior, que é uma estrutura cara, e uma sociedade em que se acostumou que o ingresso é nesse modelo e, portanto, entram nas faculdades, nas universidades públicas, aqueles que tiveram o melhor ensino médio e básico. De que forma o senhor faria essa virada de chave, já que as estruturas existem, elas estão aí, né, e os servidores das universidades federais, por exemplo, têm estabilidade? Primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer é mudar esse balanceamento do orçamento, para realmente direcionar mais recursos para o ensino básico.
E tem uma proposta do Banco Mundial que me agrada, e eu acho que a gente deveria aprofundar o estudo, que é cobrar o ensino superior daqueles que podem pagar. Porque, afinal de contas, o que acontece na prática, né? A pessoa estuda, faz todo o ensino privado no básico e no fundamental, e aí passa para o ensino superior, que é público gratuito. E ele poderia estar pagando isso. E a gente, com isso, está deixando de dar suporte àquela criança que não consegue ter a creche, que não consegue entrar na escola. Então, uma das propostas que a gente gostaria de aprofundar e estudar é isso, é cobrar a faculdade. Ela continua pública, mas ela seria paga por aqueles que podem pagar. Seria o pagamento direto mesmo? Ou qual é a sua opinião sobre uma proposta que também se discute, que era de, ok, estuda na universidade pública, não paga, mas depois paga em serviços na profissão que escolheu. Médico, por exemplo, trabalharia até compensar esse recurso que ele recebeu trabalhando na rede pública. Olha, a gente tem que pensar para ver qual é mais efetivo. Talvez a ideia de pagar primeiro ou um mix disso, quer dizer, poder a pessoa pagar um pedaço e um pedaço fazer algum tipo de atuação. E aí, claro, vai depender também da profissão que a pessoa está se formando. Mas o principal é o seguinte, o investimento no ensino básico e fundamental é um retorno onde toda a sociedade se aproveita. Quando você está investindo no nível superior, o grande ganho não é da sociedade, o grande ganho é daquela pessoa que se formou, que agora tem um diploma de médico, tem um diploma de advogado, e ele vai ter uma renda em função daquilo. Então, o razoável é que, como sociedade, a gente invista na educação básica e fundamental, especialmente no Brasil, onde as pessoas hoje, 27% dos brasileiros entre 15 e 64 anos são analfabetos funcionais. Então, a gente está muito atrás. E o que assusta? É que no século XXI, a educação é fundamental. A gente sabe que está havendo já em curso uma mudança do perfil de trabalho, da demanda do que você quer do trabalhador, onde você precisa mais lógica, mais raciocínio, mais trabalho em grupo. Até só para dar um exemplo nessa questão de trabalho em grupo, o PISA fez também uma avaliação pela primeira vez sobre a capacidade dos alunos de fazerem trabalhos em grupo, de se associarem, e o Brasil, entre os 70 países, ficou em 64º. Quer dizer, de novo a gente está atrás nesse processo. Então tem muita coisa, a gente não pode mais perder tempo na educação e tem que fazer um investimento sabendo que os retornos não serão imediatos, porque é um processo lento, mas a gente tem que fazer isso. Não é só construir escola, que é o que muito político gosta de fazer, construir e inaugurar a escola. A gente tem que ir no professor, na qualificação, na atratividade, na mudança do currículo. Candidato, eu já ouvi o senhor elogiando o principal programa de transferência de renda do governo Lula e Dilma, que é o Bolsa Família. Mas o senhor faz uma ressalva, que é preciso ter uma porta de saída. Como é que é a porta, como se dá isso, como fazer isso? Qual é onde esses governos ainda não conseguiram acertar na porta de saída? Primeiro, eu gostaria de fazer um comentário sobre essa questão dos programas sociais, né? O governo tem feito muitos programas, como o Bolsa Família, a progressão continuada, que é a aposentadoria para quem nunca fez contribuição, a aposentadoria rural, o próprio abono salarial. E é interessante a gente notar que vários desses programas, quem acaba recebendo o maior benefício não são os mais pobres. No Bolsa Família, que esse é o destaque, 57% dos benefícios vão exatamente para os 20% mais pobres. Mas, por exemplo, no programa de aposentadoria rural, onde não há contribuição do cidadão, apenas 2% dos benefícios vão para os 20% mais pobres. A mesma coisa nesse programa de progressão continuada também, o benefício de progressão continuada, apenas 12% vão para os mais pobres. Então, nós entendemos que deve haver uma revisão desses programas, eventualmente uma consolidação, para que, de fato, o recurso esteja indo para o mais pobre, né? Agora, a questão do Bolsa Família, nós gostamos dele e a porta de saída que nós entendemos tem que ser pela educação. De novo, a gente gostaria de criar um sistema onde ele começa a trabalhar e não necessariamente perde. Acho que ele tem que ser gradual, porque muita gente fica na economia informal porque não quer abrir mão do Bolsa Família. Então, ele tem que ter uma porta de saída para quem está trabalhando e a gente tem que ter investimentos maior para que, de fato, as pessoas tenham essa cidadania plena, não precisem mais do Bolsa Família, possam progredir, possam ser um consumidor, um cidadão, sem precisar de um programa assistencialista. E uma das ideias, de fato, seria reestudar um pouco os benefícios de todos esses programas, onde, de fato, hoje o que funciona melhor é o Bolsa Família, claramente. O senhor citou a aposentadoria rural, e a aposentadoria rural, ela pega exatamente aquele trabalhador que, depois de uma certa idade, não tem condições de continuar trabalhando no campo e recebe, no máximo, um salário mínimo.
É razoável para o senhor que essa pessoa fique ao desamparo no final da sua vida produtiva, já que a vida produtiva no campo, ela tem um limite. A pessoa não consegue ficar trabalhando na roça depois de, digamos, os 70 anos. Não, de forma nenhuma. Eu sou a favor de ter aposentadoria rural. Agora, o interessante quando a gente olha os dados é que 77% do valor pago de aposentadoria rurais são para pessoas que têm uma renda bastante razoável. Apenas 2% da aposentadoria rural são para os 20% mais pobres da população. Então, hoje nós temos uma conta de 100 bilhões de reais, que é o déficit que deixa a aposentadoria rural, que é dividida por todos os brasileiros, inclusive pelos mais pobres, que estão pagando mais impostos, alguns até desempregados, para um benefício que não está sendo direcionado para quem precisa. Por exemplo, no Bolsa Família foi esse meu exemplo, quer dizer, 50% do benefício do Bolsa Família vai para os 20% mais pobres. Na aposentadoria rural, apenas 2%. Então, no Brasil, a gente às vezes cria programas sociais, mas tem que ter cuidado se de fato eles estão indo para a camada mais pobre, para quem precisa. Porque a conta é sempre paga pelos mais pobres, né? Através do endividamento, através da inflação, através da carga tributária. Então, é muito importante a gente verificar se quem está recebendo. Então, o que eu entendo, precisamos ter aposentadoria rural, mas precisamos nos certificar de quem está recebendo benefício são de fato aqueles que precisam. Já que estamos falando desse assunto de previdência, eu acho que está na hora da gente fazer um intervalo, não, né? Ainda não. Posso fazer mais um então antes. De previdência, qual seria, na sua avaliação, a reforma previdenciária que o Brasil de fato precisa? Os pontos principais. A primeira coisa que a gente tem que ter claro é que existe uma grande distorção entre o funcionário da área pública, o aposentado da área pública e o aposentado da área privada, né? Então, o aposentado da área privada deixa um buraco, hoje um déficit de cerca de 5 mil reais, e o aposentado da área pública deixa um déficit de 78 mil, quer dizer, 16 vezes mais. Então, a gente já tem a primeira coisa que precisa ser feita. Tem que ter o mesmo regime. Mas isso já mudou, né? Esse regime já mudou, só que os que já estão no sistema, o senhor não tem como se livrar dessas pessoas. Tem uma proposta de fazer uma cobrança adicional, uma determinada alíquota, para você poder equilibrar isso. Então, acho que esse seria um caminho. O segundo caminho passa por uma idade mínima maior. As pessoas estão vivendo mais, tem menos jovem entrando, a conta está desequilibrada. Então, que idade seria, na sua avaliação, 65, a necessária? 65 para homens e mulheres. Para homens e mulheres e, claro, um processo contínuo de validação e atualização dessa idade, caminhando da mesma forma como caminha a longevidade das pessoas. O terceiro ponto que eu acho importante é a gente desvincular o reajuste da aposentadoria do salário mínimo. O reajuste deveria ser feito pela inflação, não tem por que você fazer pelo salário mínimo, né? Eu diria que esses três são os fundamentais para a gente começar o processo. Obviamente, o ideal seria a gente depois poder ter um sistema eventualmente de capitalização, mas a transição do sistema atual para o de capitalização é muito complexo. Então, a minha sugestão é que a gente fizesse isso de forma muito rápida, até porque o rombo ano passado foi de 269 bilhões. Se nada for feito em alguns anos, todo o dinheiro arrecadado irá única e exclusivamente para pagamento de pensionista. Então, a gente faria isso rápido e vamos estudar um pouco mais profundamente o que fazer e deixando claro essa quarta regra de reajuste automático. E por último, também é importante, só para fechar, um tempo mínimo de contribuição. E óbvio que se a pessoa não fez o tempo mínimo de contribuição, não fez um tempo para ter a contribuição à aposentadoria integral, teria uma tabela que, à medida que ele vai recebendo um percentual compatível com a contribuição que ele fez, né? Vamos à próxima pergunta, então, com a Carolina Bahia, de Brasília. Virou moda entre os candidatos de centro-direita afirmarem que são liberais na economia e tradicionais nos costumes. O senhor, que me parece um liberal de raiz, acha normal esse tipo de frase? Eu não acho normal porque quando a gente começou um novo, eu nunca tive essa preocupação de me denominar liberal. Quando a gente começou o partido lá atrás, o nosso principal objetivo era dizer assim, nós precisamos melhorar a gestão pública, precisamos ser mais eficientes na gestão pública. E aí, estudando os casos ao redor do mundo, a gente entendeu que os aspectos justamente são os países que têm mais liberalismo econômico, que tem melhor qualidade de vida. Então, foi por isso que a gente adotou a bandeira liberal e no Brasil ficou claro como é que o Estado é ineficiente. Na questão dos costumes, eu defendo que cada um tenha a liberdade de definir o que acha melhor para si, né? Eu tenho os meus posicionamentos, mas eu defendo que as pessoas tenham os seus e que não cabe a uma pessoa no cargo de presidente da República ou de qualquer outra função pública influenciar
as outras pessoas nas questões comportamentais. Então vamos conhecer um pouquinho melhor do senhor. Propõe um pinga-fogo aqui. Descriminalização da maconha. Eu sou contra no momento qualquer descriminalização das drogas. Acho que a gente tem muitas variáveis já no processo. Devemos acompanhar o que está sendo feito fora do Brasil. O combate às drogas no Brasil não está funcionando. A gente deveria atuar mais na prevenção, na educação, mas eu aguardaria um pouco mais as experiências no exterior para trazer um modelo que seja já mais testado para cá no segundo momento. Porte de arma. Sou favorável. Nós somos, o Novo como um todo é contra o Estatuto de Desarmamento. Nós entendemos que isso foi objeto do referendo lá atrás. Não é isso que vai resolver o nosso problema de segurança, porque a segurança é responsabilidade do Estado, mas dentro das liberdades, com responsabilidade, nós julgamos que as pessoas têm que ter o direito à legítima defesa e, se quiserem ter o porte de arma, claro, tem que ter um teste mínimo, passar por algum filtro, mas devem ter a liberdade para isso. Mas que eu queria aprofundar esse assunto, porque ele mexe muito com o nosso público e com os cidadãos brasileiros em geral. O senhor é a favor da liberação geral de a pessoa andar, por exemplo, com arma dentro do carro, desde que faça o teste psicológico e obtenha essa licença, ou seria para ter a arma em casa, para se defender? E lhe pergunto também se não lhe preocupa o fato de um país com o nível de educação que é do Brasil, de que a população andando armada, daqui a pouco qualquer briga de trânsito se transforme numa tragédia. Não, eu na verdade sou favorável e eu acho que a gente tem que sair de uma armadilha que nós caímos, e acho que, não sei se foi da nossa cultura ou muito imposta pelos políticos, de não dar maturidade ou responsabilidade para o cidadão brasileiro. Então, muitas vezes, eles dizem o seguinte: olha, o fundo de garantia tem que ficar aqui com o governo, rendendo menos que a inflação, porque se der para o cidadão, ele vai sair gastando. A arma, se der, ele vai sair brigando no trânsito, dando tiro à torta direita. Eu acho que está na hora da gente apostar na maturidade, na responsabilidade do cidadão brasileiro e não mais nos políticos. Mas, de certa forma, a gente já vê isso aí por aí, né? Porque mesmo quem não tem porte de arma e pessoas que andam armadas, ontem mesmo, aqui na região metropolitana, um senhor foi assaltado em casa, reagiu, matou o bandido, mas o outro bandido matou ele. Mas assim, poderia ter sido... Isso é só um caso, né? Claro, assim, tem muitos casos assim, mas o que a gente tem visto, por exemplo, ao redor do mundo, vários lugares onde o fato da pessoa ter arma, na verdade, está a protegendo. E não me parece razoável tirar esse direito dele. E no Brasil, o que aconteceu hoje? Normalmente, o cidadão brasileiro está desarmado e o bandido está armado. Agora, óbvio, se o sujeito fizer alguma irregularidade, se ele saiu numa briga de trânsito, puxou o revólver e atirou em alguém, esse sujeito tem que ficar preso durante muitos anos. A gente tem que ter no Brasil a liberdade e a responsabilidade. No Brasil, ao longo do tempo, o que aconteceu? Nós fomos perdendo a nossa liberdade e aí nós transferimos a nossa responsabilidade para o Estado. Eu acredito que a gente tem que fazer o contrário agora. A gente tem que assumir a liberdade e a responsabilidade. Outro exemplo, eu falei do fundo de garantia, mas é a questão do voto. Por exemplo, eu sou favorável que o voto fosse facultativo. Cabe às pessoas decidirem. Agora, é óbvio, a gente não deveria abrir mão de um direito de votar. Mas muita gente diz, mas se deixar o voto facultativo, ninguém vai às urnas. Mas as pessoas vão arcar com a responsabilidade das suas decisões. Acho que é importante a gente transferir responsabilidade para o cidadão brasileiro. Escola sem partido. Eu gosto da ideia da gente não ter ideologias na escola, mas eu não gosto da ideia de você criar um instrumento, um mecanismo que vai formalmente, usando o aparelhamento do Estado, fazer qualquer tipo de coerção ou qualquer tipo de regra para o professor. E tira a liberdade do professor também. Exato. Então, eu não gosto dessa sistemática. O fato da gente combater a ideologia dentro da escola, a doutrinação, eu sou favorável, mas isso não deve ser feito de novo através do Estado. Então, eu sou contra de uma lei que venha nessa linha. Aborto. Eu, particularmente, sou contra, a não ser nos casos previstos em lei, mas eu acho que isso tem que ser uma decisão do Congresso, tem que ser uma decisão do cidadão brasileiro na escolha dos seus representantes no Congresso, e eu, como presidente, vou referendar o que vier do Congresso, sem deixar com que a minha opinião pese sobre isso. Mas eu, do ponto de vista que sou cristão, sou contra, porque eu entendo que há uma necessidade de proteção da criança, do recém-nascido, do feto, na verdade, da criança em gestação. Então, eu, como pessoa física, sou contra. Mas como o senhor lidaria, esse presidente da República, com essa situação que é conhecida, em que milhares de mulheres morrem todos os anos fazendo abortos clandestinos? No Brasil, se eu não me engano, a gente está falando de cerca de 70 mulheres morrem, né? É 1 a cada 5 dias. Então, é só importante a gente ter a dimensão disso. O que a gente precisa fazer? E hoje já existe isso. Os postos de saúde
dão preservativos e anticoncepcionais de graça. Então, a gente precisa melhorar a educação, explicar isso e deixar que as pessoas tenham liberdade e responsabilidade para diminuir esse processo. Mas, por outro lado, também, quantas pessoas não existiriam hoje no Brasil, a gente teria eventualmente matado se tivesse permitido um aborto em larga escala. Então, acho que tem que ter muita dimensão do problema e, de novo, transferir a responsabilidade para as pessoas. Agora, um assunto polêmico aqui, a partir do Rio Grande do Sul, gerou uma repercussão nacional. Queer Museu. Desculpe. A Queer Museu, a exposição de arte com figuras que causaram polêmica. O senhor, enfim, endossa essa manifestação contra, ou o senhor é a favor de que a exposição ou exposições como essa de arte possam continuar? Eu sou a favor da liberdade. Então, eu entendo que as pessoas têm que ter liberdade de expor a sua arte. Se por acaso há alguma coisa ali que fere o Estatuto da Criança, se vai contra as pessoas que estão na adolescência, que estão na infância, deveria haver, só no meu entender, alguma restrição para o público, justamente para você poder preservar ao mesmo tempo a liberdade de quem quer expor e preservar a criança que não está em idade ainda de ver alguns tipos de cena. Isso aí já existe. Sem pedir o fechamento da exposição, por exemplo? Não pediria o fechamento. Acho que tem que ter a liberdade e tem que ter claro quem é permitido ou não, de forma muito clara e transparente, um aviso grande, e as pessoas têm o poder de decidir. Cabe às mães a responsabilidade disso e, claro, sempre com a informação relevante, porque a gente não pode, por exemplo, num caso desse, eu acho ruim os dois extremos, quer dizer, a gente proibir ou também a gente dizer assim, não, vamos fazer uma excursão das crianças do jardim da infância para ir ver esse tipo de exposição. Então a gente tem que ter, como tudo na vida, equilíbrio, né? Acho que o equilíbrio é a base de tudo que muitas vezes está faltando no Brasil. A gente está com uma sociedade muito dividida. Os nossos políticos andaram dividindo a sociedade brasileira, os nós contra eles, rico contra pobre, mulher contra homem, patrão contra empregado. E o que a gente precisa fazer é reconstruir a sociedade brasileira. O nosso problema não é a nossa sociedade, o nosso problema é a classe política que está hoje aí. E a sociedade tem que estar unida, pelo menos na sua grande maioria, para a gente fazer as mudanças que precisam ser feitas no Brasil. Ainda nessa linha de conhecer o seu pensamento sobre temas polêmicos, eu gostaria de saber a sua opinião sobre controle da natalidade. Eu sou contra. Tudo que vai em relação à liberdade das pessoas, eu sou contra. Quer dizer, cabe a cada um decidir, não cabe ao Estado impor isso. Me parece algo totalmente sem sentido, né? Deixa eu entender um pouquinho melhor, não sei se acabou o pinga-fogo, Rosane. Olha, sempre tem, né? Mas a gente precisa avançar em outros assuntos, a nossa pauta é longa. Eu quero entender um pouquinho do Novo, esse partido, tá? O critério para ingressar nesse partido. Lá no início, o interessado em ingressar no partido, ele apresentava um currículo, participava de uma série de entrevistas, análise do currículo, enfim. Ainda é assim? E até quando o Novo vai continuar impondo essas regras? Vamos deixar claro as duas coisas. Quer dizer, primeiro, participar do partido, ser filiado, qualquer um pode. Basta fazer uma contribuição de um pouco menos de R$29, que é o que sustenta o partido. E é muito importante, porque justamente se as pessoas não estiverem contribuindo, mostra que o partido está indo na direção errada e se muita gente não estiver contribuindo porque ele está indo na direção errada, ele deixa de existir. É 29 por mês? Por mês. Tá. Então isso faz com que o partido esteja muito presente e aceitar as regras do Estatuto Novo. Então isso para ser filiado. Para ser candidato, existe um processo seletivo, que inclui, como você comentou muito bem, a prova, um pequeno vídeo, participação em eventos do Novo, depois um período de treinamento também de definição de programas, um compromisso de atuação parlamentar para que a gente tenha uma bancada unida em torno dos temas principais, como, por exemplo, os mandatários do Novo são contra qualquer tipo de aumento de imposto. Então, eles têm que se posicionar contra o aumento de imposto, contra coisas que tirem a liberdade do cidadão. Então, do ponto de vista do processo seletivo, a gente pretende continuar assim, porque qual é a grande diferença, e essa é que é a grande preocupação que a gente tem no Novo, é o partido não virar uma legenda. Nós estamos assistindo aí hoje, diariamente, partidos que não sabem se votam com a esquerda, com a direita, não sabem se associam com o candidato da situação, o candidato da oposição, única e exclusivamente preocupados em negociar tempo de televisão. Deixaram de ser instituições para serem legendas.
E o Novo quer ser uma instituição onde, independente dos fundadores originais que estão hoje, a gente mantém os mesmos princípios, os mesmos valores, as mesmas diretrizes. Então é fundamental ter um funcionamento de fato em cima dos princípios e não em cima das agendas pessoais. E é isso que a gente tem problema no Brasil, porque essa realidade dos partidos desemboca na gestão pública brasileira. As pessoas entram lá pensando nas suas agendas pessoais, não tem como dar certo. Os investimentos que a gente está falando de educação, que são de longo prazo, ninguém quer fazer. As mudanças ninguém quer fazer. Semana passada nós tivemos o Congresso aprovando mais quase 100 bilhões de reais de gasto. A gente já não consegue fechar as contas e nenhum pré-candidato à presidência da República se posicionou contra isso. Então, eu fico cada dia impressionado com a nossa necessidade de mudar a velha política, porque senão o Brasil não vai mudar. Aliás, as corporações... Não, fala. Não, só para fechar aí rapidinho, de centro para a direita, o Novo fica onde? No espectro ideológico? Olha, é sempre mais difícil... à direita ou mais ao centro? É sempre difícil porque essa classificação de direita, para cada pessoa que você perguntar, tem um significado. Eu digo o seguinte, o nosso DNA é de dar liberdade para as pessoas, de acreditar no livre mercado, de entender que o Estado tem que atuar nas áreas essenciais apenas e as outras áreas têm que ter a atuação do indivíduo, da sociedade, da iniciativa privada. Então, nesse critério, se isso for uma questão parte mais de direita, a gente certamente está muito mais para a direita do que para a esquerda, né? Nessa linha de dar liberdade para as pessoas, há algumas pessoas no Novo que entendem que o 13º salário, por exemplo, deveria acabar, que deveria ser diluído ao longo do ano e que as pessoas usassem o dinheiro a seu critério, poupassem uma parte se fosse o caso. O senhor concorda com essa tese de acabar com o 13º? Eu concordo com a tese de que direitos deveriam ser coisa que você poderia dispor deles. Então, por exemplo, o trabalhador brasileiro tem direito às férias, tem direito ao 13º, mas ele não pode expor, ele não pode vender as férias, ele não pode pedir para receber. Então, acho que nós devemos ter uma legislação com mais flexibilidade para que, de fato, o cidadão possa fazer uso daquele que é direito dele. Se a pessoa quer receber em 12 vezes, ao invés de receber em dezembro, ele poderia negociar e, por que não, dar esse direito a ele? Se ele quer vender as férias integralmente, por que ele não poderia vender integralmente as férias? Então, essa questão dos direitos, para mim, o entendimento do direito é algo que você pode dispor dele e muitas coisas na legislação trabalhista não tem essa característica, então a gente gostaria de dar mais flexibilidade. O fundo de garantia é um caso típico, ele rende menos que a inflação, no meu entendimento é muito mais um empréstimo compulsório que a gente faz ao governo. O trabalhador deveria ter o direito de dizer o seguinte, não, eu quero investir o meu fundo de garantia nessa poupança e não na Caixa Econômica para ser emprestado para grandes empresas, para ir parar numa debênture da JBS, rendendo menos que a inflação para mim e sendo uma taxa subsidiada para um grande grupo empresarial que não precisa disso. Na verdade, usa isso para quê? Para depois fazer um favor para um político e continuar a reelegê-lo lá. Então, isso é que a gente tem que mudar. É esse sistema que está aí que a gente tem que enfrentar. Aliás, as corporações, elas, de certa forma, o Brasil é refém das corporações, isso até parece um clichê, mas a prática é isso. E quando se fala em corporações, não estamos falando só de corporações de funcionários públicos, mas inclusive de empresários, né? Que as empresas, até muitos criticam quando o benefício é para outro, mas estão sempre correndo atrás de um benefício fiscal. O senhor, se for eleito presidente da República, agora ou em outro momento, como é que o senhor trataria o corporativismo de um modo geral? Rosane, assim, qual é a grande dificuldade? Assim, esse é um compromisso meu. Eu vou enfrentar privilégios dos políticos, como fundo partidário, como mordomias, como morar em palácio. Isso não faz sentido, a gente vai enfrentar isso. A gente vai enfrentar privilégios e benefícios do funcionalismo público, de uma elite do funcionalismo público, que em alguns casos ganha 70% a mais do que a mesma função na iniciativa privada, com aposentadorias aí milionárias, e nós vamos enfrentar benefícios de grandes corporações, de uma certa elite empresarial. Isso está claro, isso assim, não tem como a gente mudar o Brasil e melhorar se a gente não tiver coragem de fazer esses enfrentamentos. É fácil? Não, não é fácil, mas a mudança começa por aí. Agora, como é que a gente vai conseguir fazer essa mudança? Única e exclusivamente com apoio e a participação da população, porque esses grupos tendem justamente a fazer uma reação e manter o sistema atual. O que a gente está vendo hoje, essa busca do candidato de centro, da União, no fundo é a manutenção do status quo. Eu tenho acompanhado isso, tenho ficado impressionado e preocupado, porque se a gente não desmontar esses mecanismos que tem hoje, a gente não consegue avançar nas outras pautas.
o dinheiro está todo indo para aí. Então a gente precisa ter coragem de fazer isso e a gente só conseguirá fazer isso com a participação da população. João, é muito claro o que tu coloca em relação à privatização, em relação a privilégios, em relação a reformas que são necessárias, mudanças de estrutura. Mas só coragem me parece que não é o suficiente. Veja, os governos que tentaram, e mesmo o ex-presidente Lula com apoio de 70% da população, 80% de aprovação, ele não conseguiu fazer as reformas. É verdade, nem tentou, nem foi muito adiante em relação às reformas. Nem tentou. Mas vamos pegar o primeiro exemplo de privatização que o senhor citou, que é o sistema Eletrobras. Nem esse o governo está conseguindo fazer direito porque enfrenta a reação das corporações. Como fazer isso num partido que é pequeno ainda e que vai se apresentar como diferente, novo, chapa pura, sem aliança? Como fazer isso sozinho diante de um desafio tão grande? Não, sem dúvida não é questão de coragem, é coragem também, mas a gente precisa sim, ter determinação, obstinação e planejamento. Só para lembrar, a gente começou o Novo a pensar sobre o partido em 2008, 2009. Em 2010 resolvemos colocar esse projeto de pé. Em 2011 fizemos a fundação. Em 2015 obtivemos o registro. Em 2016 elegemos 4 vereadores, só os 4 cortaram 39 assessores. Então dá para fazer. Agora você tem que fazer com a instituição. Como a gente vai fazer isso? Precisa mudar o Congresso. O Novo irá lançar 450 candidatos pelo Brasil, cerca de 44 candidatos aqui no Rio Grande do Sul, a deputado federal e a deputado estadual. E é um processo onde a gente tem que fazer essa mudança e a gente não fará essa mudança sozinho. Precisará que a população endosse esse projeto, identifique que a gente tem um problema. Acho que essa primeira etapa já foi feita. A população entendeu que a gente tem um problema, que esse modelo de Estado que está aí, 60 e poucos % das pessoas numa pesquisa espontânea dizem que não sabem quem eu vou votar ainda, porque elas querem a rejeição desse modelo e é claro que tem que querer. 13 milhões de desempregados, uma economia que não cresce, o Brasil ficando para trás. Economia mundial, a expectativa esse ano é crescer quase 4% e a gente vai ficar ali entre 1 e 1,5%, quer dizer, estamos andando para trás e ficando para trás. Então, acho que a percepção do problema existe, agora o que a gente precisa fazer é as mudanças no Congresso. Óbvio que negociação política tem que ser feita, tem gente boa no Congresso, tem gente séria na política, mas infelizmente as pessoas estão só fazendo os seus projetos pessoais. Eu acho que ninguém tentou de fato isso e para tentar tem que ser por uma instituição. Por isso até já no passado me perguntaram, João, mas não teria sido mais fácil vocês terem entrado num partido já existente? Certamente teria, mas numa máquina já existente é muito difícil você fazer as mudanças. Você tem que começar do novo para atrair gente nova para a política e esse é o caminho que a gente está fazendo. Quanto tempo vai demorar? Difícil dizer. A situação piorando e ficando evidente esses mecanismos todos, essas posturas todas dos políticos, eu acho que isso nos ajuda, porque vai deixando claro para as pessoas que tem que ser um caminho diferente, né? Mas a gente tem que trabalhar com um objetivo e não se desvirtuar dele. Eu tenho sempre dito isso aí, quer dizer, a gente não, mais importante do que dar certo é fazer o certo. O dar certo tem que ser consequência de fazer o certo, né? Para a gente não, senão pega um atalho e vira mais um. Sem uma reforma política, hoje nós temos 35 partidos estabelecidos, uma fila de dobra esse número, todos eles com direito a fundo partidário, a fundo eleitoral, que aliás queria lhe perguntar, o dinheiro de vocês está rendendo? Está onde o dinheiro que vocês não estão usando? Né? Mas a reforma política que o senhor considera necessária para o Brasil sair dessa armadilha, teria que pontos principais, além, o senhor já disse aqui, do voto ser facultativo? Eu entendo, Rosane, que essa reforma política é muito importante a gente ter uma nova representatividade, porque o risco que a gente tem hoje com a reforma política, com o quadro atual, é a gente fazer exatamente processos que só vão consolidar o quadro atual. Foi o que a gente teve no ano passado, foi uma reforma política, 1 bilhão e 600 milhões de dinheiro público adicional para os mesmos partidos. Reforma eleitoral e mais ou menos, né? Não dá para chamar de reforma política. Chamaram, mas assim, no fundo era porque quem está lá, e a gente viu isso na própria montagem do partido, e o próprio tempo de televisão hoje, como é o financiamento, é feito para impedir a concorrência. Então é muito difícil você mudar o sistema que está aí, porque a concorrência tem pouquíssimos segundos, pouco dinheiro, a dificuldade de montar o partido é enorme. Então eu acho que a gente tem que fazer o mecanismo contrário. O que é? Primeiro, acabar com o dinheiro público para partido político. Acabando com o dinheiro público para partido político, desses 35 partidos, vários deixam de existir. Segunda coisa,
o pedido por aprovação de partidos também vai reduzir bastante, porque você não vai ter mais o privilégio, o benefício que você dá para os partidos. Então, acabar com o dinheiro público, acabar com o fundo partidário, acabar com o fundo eleitoral e acabar com o tempo de televisão. Tornar o voto facultativo e simplificar, e agora eu diria o seguinte, e facilitar quem quiser montar partido. Agora, se você tem um grupo de pessoas, a gente está vendo vários movimentos querendo vir para a política, trazer renovação, e tem dificuldade de lançar candidatos porque não tem uma plataforma. Então, eu acho que, de novo, como a gente faz no mercado, tem que abrir a concorrência. Então, acho que essas seriam as 3 medidas. Acabar com o dinheiro público, você faria um saneamento enorme, deixar o voto facultativo e liberar para quem quiser montar um partido para ter mais representatividade. Mas, de novo, suportado por seus filiados e apoiadores. O dinheiro, a gente tem hoje mais de 4 milhões de reais que a gente já recebeu, a gente recebe mais ou menos 100 mil reais por mês. Todo ele está depositado no Banco do Brasil, na conta do partido. A gente presta conta aí mensalmente disso, mostrando que a gente não gastou nada. A gente já fez uma consulta para a Receita de como devolver esse dinheiro, como pagar um DARF, mas isso é algo inédito, eles nem sabem muito o código, a gente não teve ainda uma resposta definitiva, até porque tem restrição do que você pode fazer com o dinheiro, o que é muito interessante, né? Porque alguns partidos usam para convenção, para pagar frigobar, para comprar helicóptero, e para você devolver para a Receita, você não consegue. Então, enquanto e pode também, se vocês devolverem, cair para os outros. Não, se a gente devolve para o TSE, ele é distribuído entre os demais. Então, para o TSE, a gente não vai devolver, porque a gente quer devolver esse dinheiro não para os partidos, a gente quer devolver para o cidadão brasileiro. E aí teria que devolver para o Tesouro. Então, enquanto nada acontece, enquanto a legislação está desse jeito, o nosso compromisso é deixar no Banco do Brasil aplicado. Na hora que a gente conseguir uma autorização para devolver, a gente vai devolvê-lo para lá. E isso será a mesma coisa que a gente vai fazer com o fundo eleitoral. A gente vai ter mais ou menos R$1 milhão do fundo eleitoral, vai ser o mesmo destino. Deixa eu fazer mais uma participação da Carolina Bahia, de Brasília. O que o senhor pensa a respeito da concessão de benefícios fiscais para o setor privado? A pauta bomba no Congresso Nacional está recheada desses projetos que vão pesar muito no orçamento do próximo ano. Como eu tinha abordado aqui um pouco, eu sou totalmente contrário, me posicionei, acho que fui o único pré-candidato que me posicionei contra isso, que eu achei um absurdo. Tem lá benefícios, 27 bilhões, por exemplo, para o setor de transportes. E o interessante... Inclusive para o agronegócio, que o senhor considera um dos setores mais bem-sucedidos do país. Muito bem-sucedido. Tem um problema de refinanciamento aí para várias empresas. E, de novo, o que acontece no Brasil? Hoje, mais ou menos 4% do PIB, um pouco mais até, é de desonerações fiscais. E não há, na grande maioria, nenhuma mensuração de quais os benefícios dessas desonerações para o crescimento do Brasil, para a geração de emprego. E, no fundo, a gente acaba privilegiando determinados setores que nem deveriam ser privilegiados. Eles têm que ser competitivos. Então, eu sou contrário a isso, a gente tem que desfazer isso. Agora, o que a gente vê, infelizmente, no Congresso é isso aí. A gente viu o candidato à presidência da República dizendo que não ia lá porque não ia votar, senão ia parecer que ele votou contra. De novo, as pessoas estão ainda atuando contra o cidadão, contra o bolso do cidadão brasileiro. Num Brasil que tem um déficit enorme. O Brasil é impressionante, porque nós temos hoje uma carga tributária elevadíssima, uma qualidade de serviços públicos péssima, e as contas não fecham, e as pessoas estão ainda procurando gastar mais. Quer dizer, um congresso que custa 29 milhões de reais por dia, o Congresso Brasileiro. Nós temos ainda alguns minutos, eu vou fazer uma pergunta para o senhor, a Rosane fará a última. Nós ouvimos aqui o senhor por quase 1 hora, e eu tirei algumas ideias muito claras do senhor. Mas qual é, no seu entendimento, uma nação que é modelo para o Brasil? Quando o senhor olha para... O senhor citou os Estados Unidos, enfim. Quando o senhor olha para um modelo, né, para um governo, para alguém que está... Assim, para uma nação que está sendo bem sucedida, em quem o senhor se inspira? Olha, eu acho que tem bons modelos aí. É lógico que o Brasil é muito diverso. Um país continental, é até difícil você associá-lo. Mas, assim, eu gosto, por exemplo, do exemplo da Austrália. É uma economia que há 26 anos não tem crescimento em todos os anos. Tem a liberdade, tem boa qualidade de vida. Qual seria o meu sonho no Brasil? É fazer uma pesquisa exatamente como foi feita há um mês atrás, onde se perguntou aos jovens brasileiros e 62% deles disseram que, se pudessem, gostariam de ir embora do Brasil. Eu gostaria que essa mesma pesquisa fosse feita daqui a um ano e a gente tivesse 6% dos jovens dizendo que gostariam de ir embora, e os outros 94% ficando aqui. O Brasil, no meu sonho, é a gente conseguir transformar o Brasil, que é um país hoje dos privilégios, num país das oportunidades,
O Brasil é um país rico, um povo empreendedor, sempre foi uma terra de oportunidades e hoje está sendo visto com muita descrença. E isso passa necessariamente pela mudança política. Então, o que a gente precisa? De lideranças que cheguem lá para mudar esse processo e que tenham coragem de colocar o Brasil no trilho. Não vai ser fácil, a gente vai ter que enfrentar, mas assim, se a gente não enfrentar, o Brasil vai continuar se deteriorando. E quem sofre mais são justamente os mais pobres. Então, a gente precisa criar um Brasil de oportunidades. Para encerrar, Rosane. Qual é o líder ou os líderes que inspiram o senhor? Olha, no Brasil é difícil, né? Eu olhando fora, um líder que me inspira, até por tudo assim que sofreu, o Churchill é um sujeito que foi um vencedor, carismático e que enfrentou uma situação difícil. No Brasil eu gosto das ideias econômicas do Roberto Campos, certamente era um homem que estava à frente do seu tempo e não foi compreendido. Eu diria que esses são nomes assim, mas nós temos no mundo como um todo hoje ausência de lideranças, né? Acho Nem vivo lhe inspira? É difícil, não tem ninguém assim que eu admire a ponto de me inspirar. Acho que tem gente que está fazendo bom trabalho na área pública. Acho que a Merkel tem feito um trabalho lá, pelo menos nos primeiros mandatos, assim, mas não é nenhuma pessoa que seja bom. Esse é um líder. Acho que o mundo hoje claramente tem falta de lideranças, né? Acho que isso é um indicador claro do problema que a gente tem hoje. Tá certo. João Amoedo, candidato do Partido Novo à presidência da República, muito obrigado pela presença aqui, obrigado pela entrevista e até uma próxima vez. Muito obrigado, foi ótimo. Obrigado pela oportunidade.